Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Como diz o pastor João Carlos, passaram todos bem a semana? Queremos que sim, ou esperamos que sim, que todos no Senhor tenhamos passado bem. Amém, queridos? Ainda com algumas apreensões, com algumas inseguranças, algumas notícias, né? Que nos deixam muitas vezes assim, como se diz, inseguros. Mas a nossa segurança, amados, não se esqueçam, está no Senhor, que criou os céus e a terra e todo o universo. Não em homens, não em bactérias, em vírus, né? Mas a nossa esperança está no nosso Senhor, no nosso Criador. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, primeiramente nós te pedimos perdão, Senhor, por toda palavra, pensamento, atitude, pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra ti nesse dia, nesta semana, por esses dias, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações, sonde a nossa mente, Senhor, e as intenções dos nossos corações, Senhor. Senhor, se a minha mente, se o meu eu, Senhor, está se achando muito por esses dias, Senhor, que ele, como se diz, que ele se sujeite ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que o velho homem, nós precisamos lembrar ele, né? Que ele morreu lá já morreu afogado nas águas lá no batismo. Hoje, Senhor, nós somos novas criaturas através do Teu Espírito Santo. Através do batismo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, que os Teus arcanjos e anjos citiem, guardem a nossa casa, a casa do Ayrton, a casa dos nossos vizinhos, do nosso bairro. Faz o mesmo, Senhor, nas nossas cidades, no nosso estado, na nação brasileira, Senhor. Faz uma varredura com o Teu exército de arcanjos, Senhor, do lado direito e esquerdo de cada rua, visitando cada casa, cada família, e todo espírito contrário à palavra do Senhor seja levado para o abismo em nome de Jesus. Senhor, eu ouso ainda pedir que os Teus arcanjos, com o fogo e o resplendor da Tua glória, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo, passe sobre os céus, a terra, Senhor, embaixo da terra, Senhor, no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e na Europa, Senhor. Com Teu fogo e queime toda carga viral, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a casa dos Teus ungidos, Senhor. Guarda aqueles, Senhor, que declaram que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, o verdadeiro caminho, que Ele é a verdadeira porta, porque ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Rasturibasti calarai odoromas. Senhor, nós te pedimos que os Teus anjos dê ordem a eles, Senhor, para visitar aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acometidos por esta praga, Senhor, que se chama Covid-19, Senhor. Aqueles que têm seus pulmões, Senhor, infectados por essa bactéria, por esse pus, Senhor. Que o fogo do Teu Espírito Santo passe e queime, Senhor, todas essas bactérias, Senhor. E que essas pessoas tenham uma experiência contigo, Senhor. Que elas venham reconhecer que Tu és o Senhor. Ah, Senhor, sopra o sopro de vida do Teu Espírito Santo nas narinas do Teu povo, Senhor. Revela-te àqueles que não Te conhecem, Senhor. Nós Te pedimos e nós já Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós oramos, Senhor, pela transmissão via internet,
internet, Senhor. Senhor, que o fogo e o resplendor da Tua glória venha, Senhor, por essas ondas de internet, Senhor, e permaneça, Senhor, e chegue, que a presença do Teu Espírito Santo seja superabundante nas vidas de cada irmão, cada irmã que está assistindo, Senhor, nos 4 cantos deste planeta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por onde aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que haja, Senhor, sinais, prodígios, curas e maravilhas em Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, unge a nossa mão direita, Senhor, e nós colocamos no alto da nossa cabeça, que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente seja ligado ao Espírito Santo de Deus. Que unge a nossa mão esquerda, Senhor, nós colocamos sobre o nosso coração. Senhor, que as intenções dos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que é do eu, Senhor, que é natural, caia por terra para ser cheio, Senhor, das intenções celestiais, Senhor, das Tuas boas, agradáveis e perfeitas, Senhor, intenções, soluções e direções para a nossa vida, para as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós queremos Te louvar nesta noite, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, por todos os governos, Senhor, governos federais, estaduais, municipais, Senhor, de todas as nações do mundo, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, os conduza em sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, por amor do Teu povo, Senhor, e amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós queremos, Senhor, Te louvar neste momento, Senhor, de todo o nosso coração. Queremos, Senhor, declarar-nos despir do velho homem, Senhor. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, deixar, Senhor, tudo aquilo que tem nos incomodado, Senhor, tudo aquilo que é natural, queremos lançar na cruz do Calvário, Senhor. Porque a Tua palavra diz que somos novas criaturas. Horibasti manás, rolaraia dereleremas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a cada dia, Senhor, desde o dia que nós Te invocamos, desde o dia, Senhor, que fomos batizados nas águas, desde o dia, Senhor, que fomos batizados pelo Teu Espírito Santo, nós temos vindo, Senhor, a cada dia, andando mais e mais, debaixo do Teu Espírito Santo, na condução do Teu Espírito Santo, para termos e alcançarmos a estatura de varão perfeito, que é Jesus. Queremos Te louvar. Receba, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nós Te convidamos, Jesus, que Tu és bem-vindo nas nossas casas. Declaramos o governo, o domínio e a direção deste encontro ao Espírito Santo de Deus. Que não fale nós, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco, fale através de nós. Dá-nos, Senhor, todos os dons espirituais, Senhor, para este momento, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui na terra, em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu peço agora aos irmãos que coloquem sua mão no coração. Eu vou orar em línguas e neste momento você apresente ao Senhor o teu clamor, a tua petição, ou simplesmente ore e adore ao Senhor. Ramasti manas, holiai endai erebasturi laramas, restimas tu yoho yalas titarabayes, orimai andarás tu leribai odoromas, esna hastu bahaki adu yalarai. O ramahas tarabasti balarabasto ro italas. Hendai ekasto hobialas. Hestabas tu yoste banai enderemas. Ho mandahai kato yalaras titirilirimand. Arabaste hebialaras tu yolas dimanas. Heste he larahas dimanas. Ho mahlesti tala turio mialarayad. Ho Senhor, le remasturi balaiesti. Hoste manasti anderemas. Coloquem-se em pé, listi manas, tuia manas. Helarai estorimahalesti baramas. Sejam fortes, corajosos e marchem. Romandita lastori balarabaias.
Rosti balastuio dorobi andaramas. Ah, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se nós o teu querer, Senhor. Rumasti malastuie deremas. Ah, Senhor, muitos precisam se levantar, se alinhar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Rorias tu emanas. Oh, Senhor, ajusta a nossa armadura descrita em Efésios 6:10 sobre nós, Senhor. Capacete da salvação, que a nossa mente tenha certeza a cada dia, a cada momento da salvação, que a nossa alegria seja na nossa salvação. Ori balarás turi malaramas. Bendito seja, louvado seja o teu nome, Senhor. Rosti malai esticas. Ele está aqui, ai, ostima está. De basturiar de balaramas. Rosti balarás turianderemas. Oh, não há nada que passe sem que eu veja. Ramas ti andaramas. Aquilo que tu ainda não pensou, eu já vi. E não há nada difícil demais para mim, impossível para mim, porque não há nada impossível para Deus. Oh, Senhor, derrama, Senhor, um dom de fé sobre o teu povo, Senhor. Fortalece a fé dos teus ungidos, Senhor. Aqueles que estão cansados, Senhor, sejam revestidos de vigor e fortaleza, Senhor. Assim como tu fez com Josué e com Caleb, Senhor, que aos 80 anos ele se sentia jovem ainda, com o mesmo vigor de quando tinha 40 anos, Senhor. Ah, Senhor, renova as forças dos teus filhos, Senhor. Que não venha o Senhor se encolher diante da situação do mundo, Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Oh, glória! Bendito seja e louvado seja o teu nome. E todos dizem amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, queridos, eu gostaria de pedir para os irmãos abrir em 1 Reis 17, versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. Como se diz, 1 Reis é lá no Antigo Testamento. Aqui fala, amados, da história de Elias. Todo mundo gosta de ler sobre Elias, né? E a gente sempre lembra de Elias lá confrontando os profetas de Baal e de Jezabel, né? E restaurando o altar de adoração do Senhor em Israel. A gente sempre lembra disso, né? E que ele orou e que o céu ficou fechado por 3 anos, não choveu sobre Israel. E depois ele voltou e orou novamente, né? Confrontou os profetas de Baal, convocou como se diz, uma reunião santa com os profetas de Baal, de Aserá ou os de Jezabel, né? E ele. E ele disse o quê? Que o Deus que se manifestar com fogo sobre o altar e consumir todo o sacrifício, este é o Deus, o verdadeiro Deus. E você sabe toda a história, né? Glória a Deus. Então, amados, que vocês possam se levantar no poder de Deus sobrenatural, né? Vamos dizer, não é de Elias, né? Mas lembre-se disso. Porque se Deus fez lá no Antigo Testamento, faz agora também. Agora mais ainda, queridos. Nós só precisamos exercer a fé e colocar em prática. Amém, queridos?
Então vamos ler lá em 1 Reis 17, versículo 7. Eu falei 8, né? Mas pode ser no 7. Algum tempo depois, fala sobre a viúva de Sarepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. E Deus disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Gravetos normalmente são uns pedacinhos de madeira, de árvores bem fininhos, né? Gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Forte isso, hein? Então, queridos, isso era o destino dela, que para ela era definido. E interessante aqui, né? Não, depois eu falo sobre isso. Essa viúva não estava dentro dos limites, não era israelita, né? Parece que não. E ele provavelmente deve ter pensado que Deus tinha arranjado para ele escolhido uma viúva rica. E era justamente esta viúva, aquela que estava, que não tinha mais o que fazer. Naturalmente, ela estava condenada à morte, ela e o filho. Então, antes de morrer, ia fazer um pãozinho lá, eu imagino, né? Com uns gravetos. Então, queridos, esta viúva tem uma característica muito interessante, muito parecida com uma outra viúva, que está lá em Marcos 5:20, aliás, viúva não, com uma outra mulher. Então, abram lá em Marcos 5:24. Marcos 5:24 diz assim, queridos: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Quem teve algum tipo de hemorragia na vida, ou quem tem hemorragia, sabe que se tu não estancar a hemorragia, conforme o nível da hemorragia, a pessoa vai morrer. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Olha que interessante. Essa mulher aqui está que nem aquela viúva de Sarepta, gastando tudo o que tinha. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais dinheiro, né? Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, a boa fama de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto?
Amados, nós podemos tocar no manto do Senhor. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que tremendo, hein, queridos? Agora, vamos voltar lá para a viúva lá em 1 Reis novamente. Aquela viúva, amados, também estava como essa mulher condenada. E ela junto com seu filho, né? Mas não esqueçam. Lembra que ela disse que ia comer e morrer para que depois morramos. 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Ela ia fazer um pequeno bolo com o que ela tinha e levasse para Elias. Naturalmente, ela não ia ter mais bolo, não ia ter mais farinha, não é verdade? E depois, faça algo para você e para o seu filho. Muito interessante. Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, vírgula, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, amados, o que o Senhor está nos falando hoje com essas palavras? Talvez você tenha perdido o emprego, ou tem alguém na sua família que perdeu o emprego, alguns tiveram salários diminuídos, não é verdade? Ou não estão recebendo, mesmo tendo emprego, né? Mas olha o que diz aqui, amados. Isso aqui era Antigo Testamento. Então, hoje, Jesus já veio. Então, há poder. Jesus saiu poder. Há poder, queridos. Então, nós temos que declarar o seguinte: o dinheiro que me resta, o dinheiro que eu recebi, não terminará, ele se multiplicará. A botija ou a dispensa de alimentos não acabará, se multiplicará. E vá declarando, passa pelos seus armários, abençoa, Senhor, abençoa esse rancho, esses alimentos, que eles se multipliquem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pelas contas pagas, te agradecemos pela provisão financeira, e se for o caso, que o Senhor faça um depósito sobrenatural na tua conta, em nome de Jesus, porque é possível. Tudo é possível àquele que crê, amados. É possível, sim. Não duvide, viu? Simplesmente agradeça. Continuando. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou. Por que não se acabou, amados? Porque à medida que ela ia tirando para fazer primeiro o bolo para o profeta, que foi, ela deu o dízimo dela daquilo que ela tinha, ela ofertou o que ela tinha, né? Foi uma oferta primeiro em cima da palavra de Deus ao profeta, e não acabou. Foi aquele pouco que restou, foi se multiplicando. E olha, amados, que aquele tempo, aquela seca sem chover, durou 3 anos e meio, se eu não me engano. Né? É muito tempo. Então, pois a varinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois,
Bom, e aí continua a história, mas é até aqui, amados. Até aqui. Esta mulher, esta viúva, tinha algo em comum com a mulher lá que nós lemos em Marcos, que havia 12 anos perdido toda a sua fortuna, né? Porque quem contratava médicos tinha dinheiro e de nada adiantava. Mas ela ouviu falar de Jesus e soube que ele estava perto da sua casa, ou talvez na rua principal da cidade, né, vamos dizer assim, e ela se esforçou, porque uma pessoa, uma mulher em sangramento no meio dos judeus e debaixo da lei era considerada impura, então ela não podia dizer para ninguém, muito menos chegar perto das pessoas. Então ela pensou o quê? Mas se eu simplesmente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Oh, glória, hein? Que coisa mais tremenda. Imagina, amados, todas as histórias que esta mulher deve ter ouvido. E à medida que ela foi ouvindo, a sua fé foi aumentando. E ela desejou, queridos, estar perto estar no meio daquela multidão, talvez sendo empurrada para cá, empurrada para lá, né? Mas ela tinha um objetivo e ela conseguiu chegar. E Jesus sentiu que dele havia saído poder. Oh, glória! E amados, de esse poder nós também temos através de Jesus, através do batismo com o Espírito Santo e como resultado da obra da cruz. Amém, amados? Você também tem. Começa a profetizar, começa a orar. Tem enfermidade na sua casa, está repreendido em nome de Jesus. Agora há pouco eu li que tem uma senhora que está, se não me engano, com a filha, fazendo uma cirurgia porque houve um acidente. Os ossos as células ósseas vão crescer e vão ficar como uma louça, certinho, não vai ter problema algum. Em nome de Jesus, será radicalmente curada em nome de Jesus e não terá sequelas em nome de Jesus, porque eu creio nisso. Amém, amados? Tudo é possível, amados. Eu vi uma pessoa que sofreu um acidente muito feio e os braços dela, os ossos moeram. Ela precisou colocar, ela parecia um Robocop. Precisou colocar extensores aqui até aqui. Aqui furou, os ferros furaram aqui para ela ficar assim. E mais na bacia, então foi uma coisa horrível. E eu lembro que um homem de Deus orou e a calcificação daqueles ossos foi impressionante. Ele não tinha aquelas ondas, ele ficou retinho. Então, esse é o nosso Deus, queridos. É o mesmo Deus de eternidade a eternidade. O nome de Jesus é poderoso. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não importa, amados, naquele dia, não importa a que deuses o mundo tenha servido as pessoas, mas vai naturalmente se dobrará. A pessoa não vai querer se dobrar, mas os seus joelhos se dobrarão, porque todas as nossas células reconhecem o nosso Criador. Amém, amados? Então, queridos, eu queria agora que nós abríssemos em Lucas 4. Lucas 4. Versículo. Vamos ler todo esse Lucas 4 aqui, que ele é muito bom. Jesus fala que ele é rejeitado em Nazaré. O pastor João sempre falava, e aqui também fala que é difícil o profeta ser honrado na sua casa.
No mundo tem um ditado que diz: santo de casa não faz milagre, só do vizinho. Tô brincando, né? Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: como é difícil às vezes a tua família te ouvir, ou é difícil às vezes o teu vizinho ouve, os filhos dos amigos, né, ou te ouvem, e às vezes os teus filhos, às vezes o teu esposo, às vezes a tua esposa não te ouve. Por quê? Profeta não tem honra na sua casa. Mas tem uma coisa que ninguém tira de nós, que é a oração. O poder e a autoridade da oração. Orar e agir. Oração. Orar e ter uma ação. Amém, queridos? Então vamos ler aqui. No versículo 4:14 diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, com letra maiúscula. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quem não gosta de ser elogiado, né? Olha que tem um raio de uma coisa chamada egocentrismo, que adora um elogio. Nunca vi como a alma ama elogio, né? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Oh, glória! Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho do José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito ou ouvido em sua terra. Asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Me chamava muita atenção por que Deus não mandou Elias a uma viúva israelita, a uma viúva judia, uma viúva do seu povo, né? Então vamos de novo. Asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam nas sinagogas ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Como é que Jesus passou por entre eles e retirou-se? Porque Jesus passou no poder do Espírito. Passou com poder, simplesmente passou, e eles não conseguiram enxergá-lo. E o poder que havia em Jesus, eles simplesmente ficaram cegos.
Eles ficaram cegos de ódio, cegos de raiva. Em vez de se arrependerem dos seus maus caminhos e das suas atitudes, não. Eles queriam matar o Filho de Deus, o Messias, simplesmente porque ele falou o que estava escrito nos rolos que eles liam nas sinagogas. Está escrito. Exatamente. Então, o Senhor Jesus mostrou o coração duro, mostrou as intenções dos seus corações, né? Que estavam ali elogiando o Senhor, mas tinha uns e outros dizendo, só um pouquinho, esse aí não é lá o filho da Maria, lá, o filho mais velho, e do José, não, ele não era carpinteiro? E muitos amados fazem isso com a gente. Muitos irmãos, muitos família, muitos conhecidos fazem isso com a gente. Às vezes não dizem, mas os seus olhos falam. E quando tu tem dom de discernimento de espíritos, tu olha para a pessoa e o olho dela fica escurecido. Fica diferente, porque os olhos são as janelas da alma, amados. E é impressionante. Às vezes eu olho para os irmãos, né? Tô vendo assim, e eu olho assim, por que está com esse olhar? O que está acontecendo, Senhor? O que está havendo? Por que esse olhar? Porque esse não é o seu olhar habitual. Mas quando o nosso coração se turva com coisas inadequadas, com muitos amados, tem turvado seus corações com as angústias deste mundo. É agora que Jesus vai voltar, é amanhã, olha o Covid, olha essa praga, né? Vai faltar comida, vai faltar emprego, tudo isso. A Bíblia, amados, de Gênesis a Apocalipse, está repleta do sobrenatural poderoso de Deus. Esta semana ainda gravei um videozinho bem rápido no canal da minha filha, tá? E ainda falei, e o Senhor colocou isso no meu coração, que era para lembrar, ou ler a Bíblia. Se inspire no que Deus fez com Moisés, no que Deus fez com Josué, o que Deus fez com José, meu Deus, a Bíblia está cheia, está repleta de grandes coisas, de obras tremendas, de coisas maravilhosas e espantosas que ele fez e usou homens. E nós também somos homens, né? Homens, mulheres, crianças, somos filhos do Deus Altíssimo, fomos enxertados na videira verdadeira, e o sangue de Jesus nos lava todos os dias, nos purifica todos os dias, purifica a nossa mente, os nossos olhos, porque os nossos olhos, amados, muitas vezes a boca está falando uma coisa, mas os olhos estão mostrando outra, porque o coração está cheio de sujeira, cheio de engano, cheio de cobiça, sabe? Essa semana eu me lembrei quando o pastor dizia assim, se você estiver precisando de dinheiro, dobra teus joelhos, ore ao Senhor, apresente as tuas contas, aquilo que tu necessita, e agradeça ao Senhor. Então, eu lembro que o vovô dizia, não tire os olhos da carteira do teu irmão, e dobre os teus joelhos e peça aquele que tudo pode, aquele que é Senhor de todo ouro e de toda prata. Tudo lhe é sujeito em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora vamos pular novamente. Vocês viram que a gente está dando uns pulinhos na Bíblia, né? Vamos para 1 Coríntios 2. Aqui, amados, Paulo fala coisas muito interessantes. Eu vou ler a palavra que o Senhor me chamou a atenção, mas depois eu vou voltar e ler todo esse trecho aqui. Em segunda, desculpe, eu falei 1 Coríntios, desculpe. 2 Coríntios 2, versículo 14 diz assim:
Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos de novo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, amados, você tem conhecimento, eu tenho conhecimento, nós exalamos esse perfume de conhecimento no Senhor. Nós podemos hoje, amados, eu recebi uma palavra essa semana ainda que o Senhor dizia, não lembro quem foi que postou, que nós, os cristãos, temos palavra de ânimo, palavras de esperança e palavra de cura e de vida eterna para o mundo que está debaixo de uma pandemia viral, bacteriana, né, de doença. Então agora, amados, vamos voltar lá para o 2:1. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Isso aqui são palavras de Paulo. Muitas vezes, pastor João Carlos Marques fez isso aqui, neste mesmo lugar que eu estou sentada aqui. Durante 5 anos, ele trouxe palavras, porque Deus mostrava para ele, amados, muitas vezes mostrava o coração de você que estava aí no outro lado. Ele dizia muitas vezes assim, você que vai assistir essa fita daqui a um tempo, e vocês não têm noção do quanto eu recebo de e-mail de pessoas que estavam lá na internet entristecida, procurando alguma coisa para ler, alguma coisa boa que trouxesse esperança ou que desse um alívio, e do nada apareceu um senhorzinho lá de cabelinho branco e eles clicavam lá e chegavam até o canal. Então é muito tremendo, amados. Deus te ama tanto e me ama tanto que Ele faz isso. Às vezes eu já, antigamente eu ficava preocupada. Ai, Senhor, qual é a palavra? O que eu vou levar para os irmãos? Eu não vou levar nada, porque eu só tenho experiências naturais, né? Mas eu lembro que o pastor João Carlos dizia, minha filha, o crente tem que estar sempre preparado. Sempre, não é um minutinho antes, um minutinho depois, é mente e coração ligados ao Senhor. Não precisa o tempo inteiro estar de joelho para todo mundo ver que tu ora, né, de joelho, jejuando, não, mas você tem que estar ligado no Senhor. E por amor do seu nome, por amor do seu povo, que o Senhor nos usa, amado. E eu sempre digo, Senhor, eu poderia falar sobre isso, sobre aquilo, sobre prevenção, mas o Senhor tem a palavra para cada um de nós no dia de hoje. Ele tem daqui a 1 hora. Se você pedir assim, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo, Senhor. Vai lá, abre a Bíblia, diz, Senhor, aonde eu colocar o meu dedo, Senhor, que tu coloque a minha mão. E a palavra é viva, amados. Ela é viva, ela fala, e você vai prestar atenção que às vezes Deus te dá um entendimento através do seu espírito numa situação que tu está passando, e passa muito tempo depois, você vai lá e vai abrir a mesma palavra e tu olha, nossa, e o Senhor te dá entendimento, um novo entendimento. Por quê? Porque a palavra é viva, amados. Ela é viva, viva. Ela não é uma palavra, não é um livro que tu lê, que passa alguns anos, talvez tu não esqueça o primeiro livro que tu lê, o segundo, etc. Mas é apenas um livro.
Agora, a palavra do Senhor é viva e ela vivifica a nossa alma, o nosso coração. E à medida que nós vamos lendo a palavra, ouvindo a palavra, a fé vai aumentando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. No versículo 5 fala assim, aqui na minha Bíblia, que é a NVI, ela tem um título e fala perdão para o pecador. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severa a todos vocês, porque tem gente, amados, que pisa na bola e quer ser alisado. Eu sempre digo, a carne adora chiar, adora fazer mimimi, né? E a alma adora ser lambida. Então, vou contar para vocês. Eu não tenho problema nenhum para orar por qualquer pessoa, seja quem for. Agora, não me vem ficar lá, não, mas é que é o seguinte, mimimi, justificando o pecado. Pecado não tem justificativa. Pecado é pecado. Aí a alma vem com justificativa, diz, não, mas tu tem que entender. Não tem que entender nada. O pecado é teu, o problema é teu, o que eu vou fazer é orar por ti. E você vá, levanta e não peques mais. Então, olha, eu acho muito engraçado. Quando eu vejo, já ministrei as pessoas, amados, que deles dão uma volta gigantesca. Olha, na minha vida acontece muito isso, muito aquilo, tem sempre esse problema disso, daquilo. Aí, com o tempo, você já sabe que tipo de pecado que aquela pessoa cometeu. Então tá, mas olha só, essas características todas que tu está falando é de pecados nas áreas X, na área Y, na área Z. E, tipo assim, mas quem te falou? Não, é natural isso, é normal isso. Né? Todo pecado tem consequência. E as consequências muitas vezes não é só na sua vida, não. As consequências atingem a tua família, porque o inimigo ele te incita a fazer as coisas erradas e depois ele te acusa dos telhados. E muitas vezes, amados, esses pecados tocam naquilo que tu tem, que para ti é mais de mais valor. Às vezes é na família, às vezes é nos filhos, né? Porque o diabo é diabo, amados. Ele cutuca aqui, cutuca ali, né? Porque o pai e a mãe têm a obrigação de manter os muros levantados sobre a sua família em oração, em jejum. Quando um pai e uma mãe pisam na bola 500 mil vezes não se arrepende, amado, porque o arrependimento vai lá, coloca o sangue de Jesus naquela brecha daquele muro e ele novamente fica restaurado. Mas quando as pessoas ficam justificando, ai gente, não dá. Diz, Senhor, me perdoa, eu tenho sido hipócrita, eu tenho feito tanta coisa, se as pessoas soubessem, né? Ainda bem que é você e Deus. Você dobra seus joelhos, ora. Eu não sei para quem que o Senhor está falando isso hoje, viu? Porque deve estar falando para alguém. Então, sonda o teu coração e pergunta, Senhor, no que eu tenho sido hipócrita? E te arrepende. Ora ao Senhor. E não peques mais. E se fortaleça no Senhor. Essa semana ainda o Senhor colocou no meu coração que, gente, a Bíblia é cheia. Muitas vezes, agora está na moda de ter coach, né? Palavras de ânimo. Você fica declarando, eu posso, eu consigo, eu isso, eu aquilo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não, tudo eu posso naquele que me fortalece. E o conhecimento da palavra do Senhor me fortalece, me deixa sã. Eu fico sem doença, eu fico com a minha alma curada, o óleo da alegria fica constantemente sendo derramado, e a alegria do Senhor a nossa força é. Quando nós estamos alegres, amados, é maravilhoso. Tu não pega gripe, tu não pega nada quando tu tá alegre no Senhor. Então não se esqueça disso.
Não se esqueça disso. A melhor vacina que existe é raiz de Jessé, unção com óleo, é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo que não é para fazer, que não se faz vacina, tá? É uma expressão, né? Somos vacinados pelo poder do sangue de Jesus. Não se esqueçam disso. Então, queridos, vou terminar de ler aqui, então. Vocês devem perdoar-lhes. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Muitas vezes, o inimigo vem com tanto, com uma acusação tão forte sobre aquela pessoa, que ela começa a ficar com a alma tão entristecida porque pecou ou repetiu aquele pecado, que o espírito de morte é o diabo. Então você manda ele para aquele lugar, para o abismo. Todo espírito contrário à palavra do Senhor sai de perto de mim, porque a palavra do Senhor diz que pecado perdoado, pecado confessado é pecado perdoado. Ele não existe mais. O sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e curar. Amém, queridos? Então, amados, no versículo, não esqueçam no versículo 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, queridos, aqui diz que para estes, os que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então, amados, não esqueçam, queridos, nós somos, para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Você é o aroma de Cristo, amado. Diz aí, eu sou o aroma de Cristo. Ah, Senhor, perdoa todas as minhas iniquidades, os meus pecados, Senhor. Fortalece a minha mente, Senhor. Me enche da tua graça, Senhor, para que eu possa, por onde passar, exale o perfume do conhecimento de Cristo. Oh, ramasti lá, estoriedaramas, remalayandaremas. Tem muitos, amados, muitos que estão, quando passam, exalam um fedor. Ramasti lá, estoriedaramas. A palavra é de conserto, conserta-te, conserta a tua vida. Oh, peça perdão para a tua família. Tem muitas pessoas, tem muitos filhos presos porque seus pais nunca lhes pediram perdão, nunca pediram perdão, reconheceram os seus erros, as suas falhas como pais. E os seus filhos muitas vezes ficam lá presos, não conseguem deslanchar na vida, começa uma faculdade, não termina, começa outra, uma hora quer isso, outra hora querem aquilo. Amados, é necessário que você peça perdão para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, de talvez coisas que você possa ter feito sem querer e aquilo trouxe prisão para os seus filhos, porque a nossa boca, amados, ela é para abençoar os nossos familiares, os nossos irmãos, não é para amaldiçoar o mal, isso sim, mas abençoar. Temos que ter uma boca, porque a palavra, Senhor, a palavra de Deus diz que da nossa boca saem palavras de vida ou de morte. Então que sejam de vida. Amém? Palavras de vida.
Você passa por um local e só vê gente drogada. Ah, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, que sejam todos curados, que sejam todos libertos dos vícios, das drogas e seja lá mais o que for, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, no nome de Jesus. Amém, amados? Meus queridos, essas palavras foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, para cada um de nós. Tem muitas dessas palavras que talvez você vai refletir lá adiante. Daqui a pouco, quando o vídeo for postado, talvez você vai ouvir novamente. E o Senhor talvez vai trazer alguma dessas palavras para ti, ou para os teus familiares, ou para os teus irmãos, ou simplesmente para ela ser viva dentro de ti, dentro de nós. Amém, meus queridos? Então vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos, Senhor, nos apresentar cada irmão que está assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que sejam todos cheios do Teu Espírito Santo, que sejam todos curados, sarados, que sejam batizados pelo poder do fogo do Espírito Santo de Deus, que sejam batizados com todos os dons espirituais. Senhor, dá a cada um, Senhor, a habilidade, Senhor, de manejar a espada da Tua palavra, que cada dia mais, Senhor, as palavras que saem da boca dos Teus filhos sejam palavras de bênção, que eles venham profetizar vida onde não há vida, venham profetizar cura onde há enfermidade, em nome de Jesus, que venham profetizar libertação aonde houver cativos, onde houver pessoas em prisões. Ah, Senhor, que sejam todos libertos das prisões espirituais, das prisões mentais, das prisões emocionais, Senhor, que sejam todos curados, sarados, libertos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não se esqueçam, meus amados, dobra os teus joelhos que o Senhor te ouve, Ele te ouve, abra o teu coração, porque Ele anseia, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele quer curar todas as tuas mágoas, a tua alma ferida, a tua falta de esperança. Ele não se lembra mais do teu passado, porque o teu passado Ele levou na cruz do Calvário. Você que tem estado encolhido, levante e anda. Hoje o Senhor quer, em nome de Jesus, te renovar espiritualmente. Ah, você tem estado, como se diz, tenho estado parado. Não se pare. O Senhor diz: levanta, anda. A ordem é marche. Marche em meu nome. E expulse todos os verdugos, expulse tudo aquilo que tem te feito parar, te expulse tudo aquilo que tem te afrontado, em nome de Jesus. Sejam todos curados, sarados, libertos e cheios da graça do Senhor. Que seja, Senhor, derrama sobre cada um uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção de intrepidez, de graça, amor, que venham exalar o perfume do conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Boa noite a todos, sejam todos abençoados. Não esqueçam que quando vocês saírem, irem nos mercados, usem máscara, leve o seu alquinho gel, deixe o seu dinheiro, o seu cartão direto no bolso. Então, queridos, não se esqueçam, fizemos a nossa parte natural e fizemos a nossa parte espiritual. Fique na paz, que Jesus ricamente nos abençoe e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Fique na paz.